Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre o tema dança e nutrição. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo nós temos uma especialista na área. Convidamos aqui a Aline Fernandes, que é educadora física, professora universitária e professora de dança. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Aline, nós sabemos que você tem um estúdio de dança que atende pessoas em diferentes idades, né? Então, é um estúdio de dança para a família completa. Conta um pouquinho para nós como que surgiu esse projeto, como que ele se realiza hoje. Esse projeto, ele acontece com a minha entrada de docente universitária dentro de uma faculdade e também como professora de educação física, especialista em dança, dentro de um colégio, né? A faculdade e o colégio, elas funcionavam no mesmo lugar, funcionam ainda, né? Porque estamos lá até hoje. Isso já faz 18 anos. E a minha junção com o movimento começa desde criança. Eu fui atleta de ginástica rítmica por 10 anos, dos 8 aos 18. E quando eu entrei na faculdade de educação física, eu me aproximei da dança. E aí eu percebi um outro mundo muito diferente do esporte, né? Eu costumo dizer que os bailarinos, eles são atletas do gesto, porque a gente precisa de uma investigação, de uma consciência corporal muito grande e sem regras. Então, isso nos possibilita o infinito, né, na movimentação. E aí, então, me aproximando da dança, me formei e tive a oportunidade, então, de ingressar dentro dessa instituição, trabalhando com a dança, desde as crianças pequenas, a partir de 2 anos, até os adultos, quando eu tive a ideia de fazer um projeto de extensão, chamado Integração e Arte. Esse projeto, enfim, durou 18 anos, né? E aí, então, nós, no desenrolar das nossas atividades, né? Depois de muita produção artística, viagens, levando a dança para fora do estado, em outras cidades, né? Participando de festivais, a gente sentiu a necessidade de abrir um estúdio de dança. Porque o que nos limitava antes era que apenas as pessoas que frequentavam essa instituição, tanto colégio quanto faculdade, poderiam participar. Uhum. E aí, então, as outras amiguinhas e familiares, outras colegas de outros colégios, nos procuravam e a gente não podia nunca atendê-las porque éramos fechadas, então, com esse projeto. E aí, então, há 1 ano e meio, a gente abriu as portas do estúdio Integração e Arte. E hoje a gente recebe crianças a partir de 2 anos de todos os lugares aqui da nossa cidade, né? E então a gente tem aproximadamente 150 alunos. O estúdio, ele trabalha com as técnicas de balé, jazz e dança contemporânea. E a gente tem uma metodologia própria onde a gente junta todas essas 3 técnicas numa mesma aula. Então a gente tem como norte um corpo híbrido, que é capaz de dançar qualquer coisa, porque ele é treinado para isso, né? Uhum. Junto disso, a gente também coloca as acrobacias da ginástica, e aí eu trago o meu chão, o meu chão da infância. Porque as crianças gostam, adoram, enfim, a gente sabe que isso é algo muito motivador para elas, né? Elas amam quando a gente entra nessas acrobacias e tal. E aí, então, a gente tem essa metodologia e tem funcionado, né? A gente tem construído bailarinos técnicos, cênicos, artistas, né? Trabalhamos já com vários artistas também com o curso de dança, né? Aqui, a gente tem o curso de dança, bacharelado e licenciatura. Então, essas pessoas nos procuram para ter um espaço para dançar, para produzir artisticamente e para, enfim, participar de campeonatos, espetáculos, festivais. Então, a gente recebe muitos acadêmicos também de outras instituições. Agora, Aline, te escutando, fiquei pensando aqui que privilégio, dentro de uma escola, aula de educação física, incluir a dança. Isso é fantástico, que lindo, né? Sim.
A gente sabe que são poucas instituições que têm esse espaço, né? Quando nós começamos, as aulas de dança, elas faziam parte da educação física, claro, no turno inverso, porque a gente não estava ainda em sala de aula. Hoje, só formados em dança é que podem atuar dentro da sala de aula no currículo, né? Então, como eu sou educadora física, eu sempre trabalhei no turno inverso, que a gente chama, que são as atividades extracurriculares, mas que era aberto para qualquer pessoa que estudasse na instituição. Então, eles não tinham custo nenhum para isso, porque estava dentro das equipes da educação física, né? Assim como eles ofertavam o basquete, o vôlei, o futebol, tinha a dança para quem quisesse participar. E Aline, uma curiosidade agora também te ouvindo falar. É muito mais procurado por meninas ou exclusivamente por meninas? Ou tem meninos também que procuram esse espaço? Muito mais procurado por meninas, né? Inclusive, isso é algo também... Assim como a nutrição, é algo que eu batalho bastante. Nós vamos falar da nutrição hoje, né? Que é a nossa pauta. Mas também é uma batalha muito grande, assim, minha, já como prof. E mais agora com o estúdio aberto para todo mundo poder participar, né? Como fazer com que os meninos cheguem, né? Hoje a gente tem uma turminha de danças urbanas baby, onde a gente tem 7 meninos de 3 a 5 anos. Seria o baby class, que normalmente os pais não gostam de colocar, né, o seu filho numa aula de baby class, que tem essa tendência do cor-de-rosa, do balé, da delicadeza. Não é que não possa, né? A gente gostaria muito, mas a gente viu nas danças urbanas uma possibilidade da dança ser ofertada para os meninos. Porque isso é algo também, Prof. Fran, que eu me questiono muito, assim. A dança é tão maravilhosa, ela trabalha com coisas tão significativas para o resto da vida, que chega a me dar uma dó no coração de perceber que os meninos, eles não têm nem a oportunidade de participar, de conhecer, de fazer uma aula, né? Então, claro, isso existe muito ainda, estamos a passo de formiguinha, mas hoje sim a gente tem meninos que dançam, mas dá para se dizer que 90% dos alunos do estúdio são meninas. Muito bem. E Cris, a gente também, né, estava comentando que existem muitos benefícios, né, para essa questão da dança, que eu acho que a Aline já colocou, e sobre nutrição, que é o nosso tema, né, principal. Então, queria, Aline, te perguntar um pouquinho sobre isso, assim, né, como é que a nutrição começou a fazer parte desse trabalho de vocês, como é que pensaram na nutrição, né, porque tu já falou de tantas coisas importantes, né, que a dança traz, esse projeto de tanto tempo, então a gente queria entender como é que a nutrição surgiu aí nesse projeto. A nutrição, ela vem sendo almejada, né, pelo grupo adulto, pela companhia, já há bastante tempo, é uma coisa que me preocupa bastante. Nós temos um grupo adulto que nos representa, que faz espetáculos e que tem uma carga horária de trabalho bem maior do que as crianças que fazem aula, que normalmente é 2 vezes na semana, só 1 hora. Se são crianças pequenininhas, são 50 minutos a aula, né? Então, foi a partir dos adultos que a gente teve essa vontade, assim, de ter um acompanhamento. Porque, como educadora física, a gente sabe que a nutrição é o nosso combustível. Então, não interessa qual atividade física que a gente for fazer, se o meu corpo não estiver bem nutrido, ele não vai responder como a gente poderia ter uma resposta positiva numa sessão de ensaio, de treinamento, né? Seja de qualquer modalidade, mas agora especificamente da dança. Porque ele não vai ter condições de repetir muitas vezes. Ele se cansa rápido, ele fadiga, né? Então, num primeiro momento, foi pensando assim. Depois que a gente teve essa ideia dos adultos e que a gente conseguiu fazer uma intervenção com o curso de nutrição, né, da UFN, a gente percebeu que não adianta a gente chegar com a vida adulta querendo não impor, mas, né, explicar, conduzir, orientar uma boa alimentação, se ele não teve esse hábito desde pequeno. Então, quando nós buscamos mais uma vez, né, a parceria com o curso de nutrição, a ideia foi trazer isso para as crianças. A gente tem muitas crianças, por exemplo, que estudam a tarde toda
e saem do colégio e vão direto para dança. Os pais buscam nos seus colégios, levam para o estúdio, e algumas que estudam lá no colégio onde o estúdio fica localizado, vão direto, saem da aula e vão direto. Essas mães, é uma orientação já, elas me perguntam, prof, o que precisa, que roupa ela vai? Olha, a roupa tem que ser uma roupa confortável, mas tu precisa trazer um segundo lanche. Porque eles chegam aqui nesse horário com muita fome, né? Então, imagina, eles precisam da energia, vão se mexer, vão se movimentar, e ainda fazer tudo isso com fome não vai dar. Então, ali a gente já começa a perceber a importância de, mas e qual o lanche, né? Até então a gente não entrou sobre qual é o lanche, né? A mãe, os pais mandam, os familiares mandam o que a criança gosta de comer. Mas, junto com isso, né, de trabalhar com os pequenos, a gente quer muito atrelar o amor que eles têm à dança. Porque a gente sabe que a dança tem muito envolvimento, porque como ela trabalha muito com o lado emocional, e também a gente trabalha com composições coreográficas. Essas composições coreográficas, elas são construídas junto com o aluno. Então, não é só uma reprodução de movimento. E isso, eles se envolvem de uma maneira, gurias, que vocês não têm noção, assim. Aquilo passa a ser parte. Eles são parte do que está sendo construído. Do processo. Então, eles vestem a camiseta, eles se entregam, eles falam sobre aquela temática que a gente está fazendo com verdade. Né? Eles se apropriam do tema, porque eles estudaram, porque eles contribuíram, porque eles fizeram junto com o coreógrafo, com o professor. E aí, o que acontece é que a gente percebe que a afetividade com a dança fica maior. Então, assim, é um aluno que dificilmente ele vai parar de dançar. Por algum motivo maior do que a vontade dele, é que ele deixa a dança. Normalmente, quando ele começa a se engajar nesses processos coreográficos. Então, eu pensei que esse amor, essa emoção que eles sentem, né? Essa propriedade de ter a dança na sua vida, pode sim, de forma positiva, intervir para que ele entenda que a alimentação é muito importante e que não é só para que ele possa dançar bem, é para a vida, é para a vida toda, né? Então, fazer boas escolhas, conhecer um pouco dos alimentos, entender o que comer antes, o que comer depois, né? Como se preparar para alguma determinada situação, seja um pré-espetáculo, pré-competição ou mesmo uma pré-aula, que tipo de alimento. Então, são conhecimentos que a gente vai atrelar à dança, que isso vai ser algo motivador para que eles queiram começar esse início de hábitos saudáveis, mas que depois aquilo vai estar tão habitual que mesmo quando na vida adulta, né, quando ele parar de dançar, que a gente tem muito isso com a dança também, né, chega um período da vida que nos abandonam, chegam as profissões, chegam os cursos, né, agora a gente sempre tem um grupo adulto, né, mas não é a mesma quantidade que a gente tem de crianças, crianças são muito maiores, né, então quando ele nos deixar, ele vai levar não só todo o amor que ele tem pela dança, mas mais ainda a informação de vida saudável que a dança trouxe para ele. E a nutrição está relacionada a isso. Ótimo. Deixa eu te perguntar, Aline, tu trabalhas, por exemplo, essa questão da qualidade do alimento, né? Do que comer e quando comer, o que comer antes. Tu trabalha isso diretamente com as crianças ou com as famílias? Como que tu articula isso na tua aula de dança? Pois agora é recém que a gente está estruturando isso, porque esse projeto vai ser colocado em prática agora, em 2023, quando os acadêmicos do curso de nutrição vão entrar em contato com as famílias, com as crianças. A ideia é fazer mini palestras, que tenha alguns recordatórios, né, sobre alimentação, que também a gente possa fazer algumas entrevistas com as famílias, breves, né, para que todo mundo queira participar. A gente sabe que é difícil quando a gente entra, assim, na pesquisa, né, quando a gente quer investigar alguma coisa, a gente precisa dos outros, né, e aí, então, a gente precisa também fazer com que eles consigam nos responder e nos atender rapidamente para que a gente tenha mais demanda, para que tenha mais pessoas participando, né. Agora, eu tô pensando que a criança que dança, ela é uma criança que se apropria, né, de todo um movimento, de um gestual, do seu corpo, da sua experiência emocional. Tem uma apropriação mesmo do esquema corporal. E é uma criança que ela avança nessa questão da percepção, né, do que entra pelo seu corpo, de quais são os efeitos disso no seu corpo. E quando ela está
saciada e quando ela está com fome, porque hoje a gente vive uma realidade assim, bem da verdade, né, Aline? É que a criança ela se alimenta muito distraída. Ela se alimenta em frente a telas, muitas vezes, ou principalmente em frente a telas. Acho que é a maior distração. E isso é uma barreira para que a criança experimente o seu corpo enquanto ela se alimenta, né? A sensação de fome e saciedade, eu vejo assim, as pessoas que chegam na idade adulta e estão quase que anestesiadas quanto a isso, assim. Não sabem muito bem quando sentem fome, não sabem diferenciar fome de vontade de comer. Não sabem diferenciar, não sabem conseguir sentir saciedade. Então, aquele alimento que não para de entrar, né? Então, e é uma experiência psicossomática, assim, porque tem toda uma experiência emocional, psicológica e somática do que está acontecendo com o corpo. Então, essa articulação da nutrição com a dança me parece muito coerente, porque olha aqui, ó, vamos conhecer o seu corpo, né, o seu movimento, vamos articular essa experiência, vamos sentir, porque vamos sentir o dedo do pé esquerdo, aquele dedo que a gente não sente nunca, passa o dia inteiro sem sentir. Na dança, a gente sente o dedo do pé esquerdo, né? Sim. E daí sente os músculos, e daí sente a estrutura óssea, e daí sente a experiência de comer e saciar né, e diferenciar tudo isso. É muito bonita essa articulação, acho bem interessante. E, Cris, é tão interessante porque a gente vai estudar essa percepção corporal, né? Inclusive como as próprias crianças se veem, né? Porque uma criança que dança provavelmente tem uma outra percepção. Como que ela esquematiza o corpo dela. Isso. E o comportamento alimentar também. Então, não é só o nutriente. Né? Para dançar precisa de proteína, precisa de vitamina X, Y, Z, né? Não é só nesse sentido de nutrição de nutriente. É na nutrição de uma forma bem ampliada, pensando em comportamento, que é o que tu também disseste, né? De comer com atenção, de escolher os alimentos, sentir de conseguir... Sentir saborear o alimento, né? Porque a dança é isso, é saborear o corpo, né? Eu digo assim, né? É viver o corpo. Né? É o contrário da anestesia, né? É vivacidade, assim. Então, é muito legal. Isso. E algo que nos preocupa também muito é como fazer com que essas crianças entendam esse processo, esse projeto todo, como algo importante justamente para que esse corpo se mova, né? Porque quando a gente fala sobre dança e nutrição, o estereótipo que vem na cabeça é o da bailarina magra, né? E que a gordinha não pode dançar e que há uma exclusão. E não é nada disso que a gente quer falar, bem pelo contrário, né? Eu gosto de dizer nas aulas dos adultos e das crianças, eu preciso de bailarinos fortes. Nós temos que ter força, né? Então, vamos saltar, rola no chão, faz a acrobacia, vira de cabeça para baixo. Tem que ser forte para fazer isso, né? Então, tudo isso precisa ser colocado para que a gente saia desse estereótipo da bailarina magra e que só pode comer alface, né? Exato. Porque antigamente era assim, né? Então, tem um contexto histórico que traz isso, né? De como as bailarinas deveriam ser muito magras para que fossem leves. E é óbvio que a gente sabe que o sobrepeso, ele vai fazer com que a criança tenha mais dificuldade de se movimentar, né? A criança, o adulto, qualquer pessoa, né? Na educação física, a gente fala muito, né, sobre a questão da obesidade, assim, porque a gente tem muitos alunos, no caso, os alunos dos nossos alunos, né, chegam com essas patologias e que como que a gente vai falar sobre isso e fazer com que ele entenda? E aí tem aquele exemplo que é muito prático, assim, e que é fácil de todo mundo entender, imagine você vivendo, acordando de manhã, tomando banho, com uma mochila nas costas, com 10 quilos de pedra. E aí você tem que viver com isso, né? Então, é claro que tudo vai ser mais difícil. Sim. Quando a gente se livrar dessa mochila, a vida vai ser mais fácil, né? Mas como se livrar da mochila? Acho que esse que sim, com certeza. Que caminho percorrer, né? Então, um caminho que envolve a vivacidade, o movimento, a consciência corporal, a criatividade, esse é um movimento para a saúde, né? Não é simplesmente eliminação de gordura, mas é um movimento que articula muitos processos de saúde, assim, para essa criança. Então, tem diferentes formas de abordar isso. Sim. É isso que eu ia dizer, que a gente acabou falando junto.
que é isso, né? Quando a gente pensa nessas crianças que estão mais no celular, como a gente estava falando antes, eles não têm essa atividade toda que a gente espera de uma criança, né? Nossas crianças estão sedentárias, estão ficando com sobrepeso e obesidade, assim, de uma forma geral. Então, a tendência é que essas crianças que dançam, que procuram uma dança, também tenham esse padrão, né? De sedentarismo e talvez de excesso de peso, ou só de um dos dois. E isso tudo também pode ser pensado, né, nesses lanches, né, que a Aline comentou antes, do que essas crianças comem. Será que esses alimentos ultraprocessados que a gente chama, né, que vêm da indústria, ricos em açúcar, gordura, sal, será que eles vão trazer algum benefício para qualquer criança, e especialmente para quem está buscando esse movimento, né, para quem está buscando a dança, quem está buscando ficar mais forte, né, a performance, né, então eu Tem acho mais que um ponto é só, isso. Aline, que eu acho que a dança também é uma coisa interessante, porque olha só, quando a gente fala de um alimento que é ultraprocessado, que é super doce, gorduroso e tal, ele tem vou chamar de benefício só para a gente entender, não é que seja um benefício, mas ele tem uma recompensa imediata, que é o Sim. sabor. Exatamente. Ele tem uma recompensa imediata. E a gente tem uma tendência hoje, né, a buscar experiências que nos deem recompensas imediatas. E eu acho que esse universo da dança, ele também ajuda a criança a postergar a recompensa, no sentido assim de que eles ficam trabalhando por semanas numa coreografia, né? Ficam articulando, exato, ficam elaborando e faz uma mudança aqui e muda a posição, e vamos repensar isso. Então tem todo um trabalho de maturação de uma proposta, de uma coreografia que será apresentada lá na frente, será finalizada lá na frente. Então também tem uma relação aí entre aquilo que é um benefício a médio prazo, pelo menos, ajudando a criança por que a gente está fazendo isso aqui hoje? Por que hoje a gente vai estar trabalhando esse movimento aqui do pé? Ou esse movimento, porque lá na frente vai entrar na coreografia e vai compor, né? E também com a alimentação é assim, né? Porque eu posso fazer uma escolha, né? Ou de uma alimentação que vai me dar uma recompensa imediata, que é o sabor, exclusivamente, ou uma alimentação que vai me trazer um benefício a médio prazo. Então, acho que tem muitos paralelos que a gente pode traçar entre a experiência de dançar e a experiência de se alimentar. Sim. Muito bom. E na questão, por exemplo, da coreografia que tu trouxe aqui, depois que o trabalho está pronto e que a gente finaliza a obra, a gente consegue perceber que o mais delicioso de ter vivido aquilo ali é o processo. Cada vez que a gente trocou alguma coisa ou que a gente, né, resolveu ir por outro caminho. Gurias, isso não ficou legal. Prof, eu não consigo fazer determinado passo. Vamos trocar, então. Vamos fazer outra coisa. Né? Então, talvez aí a gente também possa usar esse exemplo com a questão da escolha dos alimentos, de como fazer ele entrar na nossa rotina, né? E que ele não precisa ser aquele sabor imediato, né? Que tu falaste. Intenso, pelo menos, né? Intenso. Que a gente pode ir escolhendo outros sabores que vão compondo um paladar e que, no final das contas, o processo vai ser muito gostoso também. E que o paladar vai se moldando conforme as nossas escolhas. E talvez aquele paladar que a gente tinha lá no início, quando começou a dançar, não será mais o mesmo do final. E aquele doce, aquele ultraprocessado nem vai fazer mais falta, Tanto né? sentido, né? faz Não sentido. preciso mais. Exatamente. Mas que bonito, Aline. Muito bom te escutar. Parabéns pelo estúdio, pelo projeto. Espero que siga adiante e que veremos os frutos daqui a um tempo. E acho que também é uma ideia, para quem está nos escutando, né? Quantas ideias de projetos podem surgir aí? Em escolas, nesse Brasil afora, né? Em escolas, em estúdios. Então, eu espero que essa ideia aí também dê novas ideias aí para quem está nos escutando. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho do meu universo e agora fazendo um paralelo com o universo de vocês, né, do podcast. E agradeço mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. que Temos um agradece. programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @Fran_Benedetti e o do mestrado é @mestradoprofmi. Que arroba difícil esse mestrado, Esse né? complicou. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima.